Patrícia a oportunidade para orar pela palavra. Os irmãos coloquem de pé, em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus. Amém, irmãos? Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, para receber agora a Tua palavra, Senhor. Senhor, usa Teu servo, meu Pai, abençoa ele, Senhor, que ele venha diminuir, o Senhor crescer a cada dia, Pai, que esta palavra, Senhor, a qual Tu já designou a Teu servo, Senhor, seja uma palavra de transformação, de bênção, que a gente venha a cada dia mais inclinar nossos ouvidos, abrir o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra. É que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos continuem de pé para a leitura da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 e o 14. E Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: o Senhor também pôs de lado o teu pecado, tu não morrerás. Todavia, como por este feito, deste grande ocasião, para os inimigos do Senhor blasfemarem, também a criança que te nascer, certamente morrerá. Até aí, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não temos o que dizer, pois Jesus veio à nossa vida, abriu nossos olhos, fomos agraciados por Deus, uma graça tão grande, irmãos, tão grande, que não tem como comparar com algo aqui nesta terra, porque um Deus santo desce do seu trono e vem a pecadores e o salva. Isso é de uma grandeza tremenda. Não tem como a gente comparar isso com nada. Infelizmente, irmãos, os irmãos não dão valor a isso, a salvação em Cristo Jesus, de um santo sair do seu trono, descer esta terra e nos salvar, do Espírito de Deus vir e nos conduzir ao entender a sua palavra, abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração para que a palavra possa ser entendida por pecadores, homens e mulheres que foram destituídos da glória de Deus pelo pecado do nosso pai Adão e a nossa mãe Eva, nossos pais na carne, por aquele pecado que eles cometeram ali no Éden. Todos que vieram após ele carregam o fardo do pecado. E o Deus santo, que está sentado em seu trono, manda o seu Filho amado a esta terra para nos dar a possibilidade de voltar a Ele. Ele quer a nossa comunhão com Ele. Ele quer nos ter por perto. Ele quer, irmãos, é querer de Deus. Se você hoje é cristão, porque foi Deus que quis. Você não entra em nada, você não fez nada, Ele lhe atraiu. E sendo atraído, irmãos, estamos agora na graça de Deus. Algo imerecido, algo que você não merecia, mas Deus quis lhe dar uma dádiva, algo valioso demais, que você não merece, mas Deus quis te dar. Foi vontade dele. Infelizmente, muitos irmãos ainda não entenderam isso, o amor de Deus, porque não tem a exposição da palavra em vários lugares. Hoje não é raro você ter a exposição da palavra de Deus. Você vai conhecer Deus como? Se você se debruçar na palavra dele. Salmos 1 fala o quê? O prazer do homem, o prazer do servo de Deus está dia e noite na meditação da palavra. O que
é você meditar? É você estudar. Então, se você não tiver esse estudo, você nunca vai conhecer a Deus. E não conhecendo a Deus, você não vai saber o que é a graça. Algo merecido que Deus lhe deu. E como você vai dar valor a uma coisa que você não conhece? Não tem como. Não tem como você dar valor a algo que você não comprou, você não lutou, você não correu atrás, você não suou para ter aquilo. Você não vai dar valor. Até o momento que o Espírito Santo lhe conduz pela palavra de Deus para você entender o que foi que Deus te deu. E entendendo isso, irmãos, a dádiva que Deus colocou em nossa mão, nos deu de graça. Nós entendendo isso, através da palavra, aí vamos dar valor, irmãos. Aí vamos dar valor, vamos cuidar com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto amor, isso que Deus nos deu, porque conhecemos, porque sabemos o que Ele fez por nós. Ele morreu na cruz, Ele deu a vida dele para que a gente possa ser salvo. E a gente entendendo isso, irmãos, a gente vai valorizar. A gente não vai querer fazer nada de errado para não manchar isso que Deus nos deu, para não deixar nem um pouco, um resquício de poeira sobre aquela grande pedra de ouro que Deus nos deu. Não vamos querer, estaremos limpando toda hora, cuidando com carinho, porque sabemos o valor daquilo. E sabendo este valor, irmãos, fugimos do pecado, fugimos a cada dia do erro, do engano, da mentira, da inveja, da divisão, da contenda. Fugimos porque nós sabemos que o nosso Deus não se agrada disso. Se eu não quero manchar a imagem do meu Senhor, eu não vou me meter com isso. Mas infelizmente muitos irmãos não conhecem, irmãos. A palavra de Deus diz: por falta de conhecimento meu povo perece, porque não conhece Deus. Aí você vê as tragédias que andam aí nas redes sociais, na televisão, crentes sujando o evangelho, porque não conhece a palavra de Deus, não conhece o bem valoroso que Deus lhe deu, a pedra de ouro que foi achada por você por permissão de Deus. E ali se mancham, se melam a cada dia, e com isso, irmãos, blasfemam o nome de Deus diante os ímpios. Eles dão ocasião para que os ímpios digam: não é cristão, olha para ali como está, olha, é crente, olha o crente como está. E eles permitem que o nome de Deus seja blasfemado pelos que não conhecem. Esse trecho aqui, irmãos, que nós lemos, nos leva quando o rei Davi estava ali em Jerusalém, no seu palácio. O povo estava em guerra, mas Davi quis ficar em casa para descansar. E ele ali na sacada do seu palácio, ele avista uma mulher tomando banho. E a palavra diz, irmãos, que ele deseja aquela mulher. O pecado entra no coração de Davi. Mas você pode dizer: não, mas Davi era um homem segundo a vontade de Deus. Mas ele era um homem como eu e você, sujeito a qualquer paixão. E aquele homem se depara com aquela mulher e deseja. A palavra diz que ele desejou. Mas ele foi chamando a atenção. Aquela mulher é mulher de Urias, o teu soldado, o seu melhor soldado. Mas mesmo assim, ele sabendo que aquela mulher era casada, tinha um marido, tinha um lar, ele quis aquela mulher e foi lá e trouxe aquela mulher para o palácio. Ele deu ordem aos homens para trazer, e ele se deita com essa mulher. Irmãos, muitas vezes o desejo do nosso coração vai estourar de uma forma tão grande, irmãos, que se você não tiver uma ligação com o Senhor, se você não dar valor a Deus, você vai se lançar a este pecado, você vai se lançar a esse desejo. A
Assim foi com Davi. Davi naquela hora esqueceu tudo e se lançou ao pecado. E o pecado foi consumido, irmãos. E através deste pecado que ele fez, a palavra nos diz, irmãos, que um abismo chama o outro. Davi mentiu, Davi enganou, Davi traiu, Davi matou, Davi quebrou o mandamento de Deus e foi desejar as coisas do próximo. Uma consequência de pecado a um homem que é segundo o coração de Deus. Mas Deus contempla tudo, irmãos. Você acha que isso ia ficar impune? Você acha que não ia acontecer nada porque ele é rei de Israel? Não, Deus estava no seu trono contemplando tudo, irmãos. Se você ler, irmãos, no capítulo 12, versículo 1 ao 6, a palavra de Deus aqui fala, irmãos: e o Senhor envia Natã até Davi, e ele veio até Davi e lhe disse: havendo dois homens em uma cidade, um rico e o outro pobre. O homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeira, a qual ele havia comprado e criado. E ela cresceu junto a ele e com seus filhos. E ela comia da sua própria carne e bebia da sua própria taça, e se deitava no seu peito, e era para ele como uma filha. E veio ali um viajante ao homem rico, e ele deixou de tomar do seu próprio aprisco e do seu próprio gado para preparar para o viajante que havia vindo até ele, mas tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que havia vindo até ele. Natã aqui, irmãos, conta uma parábola a Davi, para que induzisse a Davi a cair no seu pecado. E a ira de Davi se acendeu soberanamente contra o homem, e ele disse a Natã: como vive o Senhor, o homem que fez esta coisa certamente deve morrer, e ele deve restituir a cordeira ao quadruplo, porque ele fez estas coisas e porque não teve piedade. Olhe bem, Davi aqui deixou a sua ira se acender sobre essa situação que Natã vai trazer sobre ele. Ele vai morrer. Este homem que fez isso, ele vai morrer e vai restituir ao homem pobre 4 vezes mais. Tudo isso sem saber que este homem rico era o próprio Davi. E agora, 2 Samuel, capítulo 12, do 7 em diante, Natã diz a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor e as esposas do teu Senhor no teu peito, e te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora muito pouco, eu te daria dado ainda mais de tais e tais coisas. Porque desprezaste o mandamento do Senhor para fazer mal à sua vista, tu matastes Urias, o heteu, com a espada, e tomaste a sua esposa para ser sua esposa, e o mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezastes e tomaste a esposa de Urias, o heteu, para ser tua esposa. Assim diz o Senhor: eis que
sucederei o mal contra ti, a partir da tua própria casa, e tomarei as tuas esposas diante dos teus olhos, e as darei ao teu vizinho, e ele deitará com as tuas esposas à vista deste sol, porque fizeste isso secretamente. Mas eu farei estas coisas diante de toda, ó Israel, e diante do sol. Irmãos, muitas vezes nós praticamos coisas pensando que Deus não vê, pensando que não, os irmãos não vão ver, mas Deus contempla tudo, irmãos. Deus está em seu trono, sentado, reinando com honra e poder, glória, e Ele vê tudo, irmãos. A palavra diz que Deus contempla com olhos de fogo, irmãos. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Esse trecho aqui que nós lemos, Davi se apodera da mulher de Urias, escondido, secretamente. Urias estava na guerra, lutando, mas ele vai lá e se apodera da mulher dele, pensando que ninguém ia saber. E o que é que Deus faz? Deus manda o seu profeta lá na casa de Davi, irmãos. No momento, quem sabe, que ele nem imaginava, Natan chega lá e ele conta essa parábola, e ele ali se ira com este homem, sem saber que este homem era ele, que tinha possuído a mulher do seu soldado. Irmãos, e Deus aqui relata, irmãos, que escolheu Davi para ser rei de Israel, protegeu Davi contra Saul, tirou Saul do poder, colocou Davi no trono. E ele diz: ó, se as mulheres que eu te dei, a riqueza que eu te dei, fosse pouca, eu daria mais, só precisava me pedir. E algo muito importante, irmãos, Jesus fala o quê? Aquele que me ama, obedece a minha palavra. Sempre Jesus fala isso: obedece a minha palavra, guarda os meus mandamentos. E o que Deus fala aqui? Porque desprezastes o meu mandamento. Ele deixou de cumprir a palavra de Deus, ele deixou de observar a lei de Deus. Um dos mandamentos de Deus é não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar a casa do próximo, não cobiçar o gado do próximo. E Davi quebra esse mandamento, ele não observa a lei de Deus. E irmãos, muitas vezes nós pensamos: não, Deus é misericordioso, Deus não vai fazer nada, vai me perdoar. Aqui nós vemos que Deus não mata Davi. Ele diz: ó, eu perdoei o seu pecado, você não vai morrer, mas também a espada não sairá jamais da sua casa. Deus traz uma punição a Davi, irmãos. O pecado de Davi não ficou impune, como muitas pessoas aí pregam, falam que Deus é bondoso, que Deus é um Papai Noel que dá tudo que você quiser, que só está esperando você pedir, você me dê, faça, e Ele vai fazer. Irmãos, o Deus da Bíblia não é assim. Deus é amor, mas é justiça. Imagine, irmãos, essas pessoas que estão aí pregando um falso evangelho. Você acha que isso vai ficar impune? Você acha que Deus não é crente, está salvo, pode fazer o que você quiser? Será que é isso que vai acontecer? Aqui Deus pune o seu ungido, o homem que Deus chamou, foi na casa do Pai, buscou ele para ser rei de Israel, o homem que tinha uma riqueza incalculável, tinha mulheres, a quantas mulheres ele queria. Ele deseja uma mulher que não é dele, e Deus traz punição sobre ele, irmãos. Imagine nós, irmãos, imagine eu e você, se estivermos pecando contra o nosso Deus. O que Ele não pode fazer, irmãos?
Por isso, irmãos, que nós vemos muitas pessoas sofrendo, passando aflição, luta, batalha. Irmãos, olha se não está nada errado na tua vida, olha se você não está fazendo nada de errado, nada que está sujando o nome do Senhor. Nós lemos ali que o que foi que Natan falou? Porque você deu ocasião dos ímpios falar, blasfemar contra Deus, Deus também iria trazer uma punição contra Davi. O filho que aquela mulher estava esperando não ia nascer morto, porque Davi, pelo pecado, permitiu que as pessoas blasfemassem contra Deus. E Deus ali diz: por isso você deu ocasião a blasfemarem pelo meu nome, o filho também não irá nascer, irá morrer. Irmãos, imagine essas pessoas que fazem o que fazem com o nome de Deus aí, irmãos. O nome de Deus é santo, irmãos. Irmão, você tem a ideia que o judeu não fala o nome de Deus, ele sabe como é o nome de Deus, ele não fala com medo de blasfemar contra o nome de Deus. Ele chama Deus de Adonai. Adonai quer dizer Senhor, mas ele sabe o verdadeiro nome de Deus, ele não fala porque tem medo de blasfemar. Imagine essas pessoas que blasfemam o nome de Deus, pessoas que conhecem a verdade, mas pregam o errado. Você acha que vai ficar impune? Deus não vai fazer nada? Irmãos, é por isso que eu sempre estou falando, irmãos, erramos, não somos perfeitos, mas devemos a cada dia, irmãos, procurar se consertar, cada dia se colocar mais digno diante do Senhor, cada dia a nossa vida falar de Jesus, falar de Cristo. Aonde você chegar, as pessoas têm que, o que estiver fazendo tem que parar de fazer. Vem fulano, para que vem fulano é crente, não faz isso na frente dele não. Respeita ali, ele é crente. Irmão, se não houver isso, irmão, tem algo errado em você. Se você não mostra Cristo a essa sociedade caída, tem algo errado. Se as pessoas que estão ali falando coisas imundas, quando vê a sua presença, não parar, porque tem algo errado com você. Temos que ter, irmãos, a imagem de Cristo em nossa vida, para que o nome de Deus seja engrandecido a cada dia. As nossas atitudes, o nosso falar, a nossa vida diante deste mundo, devemos engrandecer o nome de Deus. Aqui, irmãos, quando Deus fala que a espada iria ficar na casa de Davi, ia permanecer sobre a casa de Davi, em Samuel capítulo 2, versículo 13 ao 1, ali fala do filho de Davi, que teve relação com sua própria irmã. Ele se acende, Aminon, se acende em desejo pela sua própria irmã, e ele ali, irmão, maquina uma situação, diz que está doente, cai sobre a cama e diz: meu pai, ordena a minha irmã que venha me alimentar, eu quero comer da mão dela. E ali ela, inocente, vai preparar comida para trazer para o irmão que estava supostamente doente, e naquele momento que eles estão no quarto, ele tranca a porta e tem relações com sua própria irmã, possui a irmã, a sua própria irmã. E ali, irmãos, começa a tragédia na casa de Davi. E Absalão, irmão, contempla isso tudo e fica quieto. E no momento certo, irmãos, que está ali em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao 18, Absalão arma uma armadilha e mata o próprio irmão. E ali a tragédia começa, irmãos. Mata o seu próprio irmão por vingança do que ele fez com a irmã. E Absalão foge, irmãos, para outra cidade. E ali você pensa que acabou. Absalão começa, irmãos, a crescer naquela cidade, tratando as pessoas bem,
ajudando as pessoas, e o nome dele começa a crescer. E Davi pede para que Absalão volte a Jerusalém, porque ele queria ver o filho dele. E Absalão voltando a Jerusalém, ele começa a arquitetar um plano para tirar o pai do trono. E ali todas aquelas pessoas que iam a Jerusalém para pedir conselho a Davi, ele dizia: ó, meu pai não pode te dar conselho, ele não pode agora, mas se eu fosse rei, eu te ajudaria. E ali ele começa a ajudar um, a ajudar outro, e o nome dele começa a engrandecer. E quando o nome dele está alarmado diante de Jerusalém, Davi se sente ameaçado pelo próprio filho, e a melhor coisa que ele tem que fazer é fugir, porque o seu filho iria se levantar contra ele, irmãos. Toda Jerusalém já estava a favor de Absalão, e Absalão iria tirar o pai. E a gente sabe, quando um rei se levanta contra o outro, tem que matar aquele rei para tomar o reino. E Davi foge por causa do filho que veio tomar Jerusalém. Então, irmãos, Deus perdoou Davi, mas Deus permitiu que a espada estivesse na casa dele. Deus permitiu toda essa tragédia na casa de Davi. Por quê? Por causa de um pecado. Por causa de um pecado, irmãos. Um pecado que buscou um abismo, e esse abismo buscou outro abismo, e assim sucessivamente. E ali a casa é destruída, irmãos, por causa de um desejo, de uma paixão momentânea. Ele se lançou e deixou de adorar a Deus, deixou de se humilhar diante de Deus. Quando Jesus nos diz, irmãos, negue-se a si mesmo. Se Davi poderia sentir esse desejo, mas se ele disse: não, meu Senhor não pode, eu não posso pecar contra o meu Senhor, eu não posso fazer isso. O desejo está corroendo ele por dentro, mas ele diz: não, eu não posso. Poderia ter evitado muitas coisas, e quem sabe Davi poderia ser mais engrandecido por Deus, mas por causa de um pecado, irmãos. É isso, irmãos, que nós devemos estar atentos, irmãos. As pessoas pensam que ser crente é só estar na igreja, é só botar a Bíblia debaixo do braço, frequentar os cultos. Não, irmãos. O culto aqui é para lhe preparar para você ir para a batalha, você ir lá para fora, para a batalha, para o dia a dia, para estar batalhando aí neste mundo de trevas, passando por pecados, por desejos, por aflições. Aqui você vem se preparar, aqui você vem vestir as armaduras de Deus para batalhar aí, ó, o mundo, glória a Deus, para lutar, para resistir ao dia mau, irmãos. Resistir, ter força para batalhar. Se nós não tivermos esta força dada por Deus, irmãos, nós não vamos conseguir, porque nós somos fracos. Veja Davi, um homem segundo a vontade de Deus, fraquejou. Nós não vamos fraquejar? Nós não vamos ter luta? Irmãos, as lutas vão vir, estão aí. Depende de você, se você quer vestir essas armaduras. Depende de você, se você quer estar revestido para resistir ao dia mau, irmãos. Depende de cada um de nós, irmãos. Com esta palavra, irmãos, o que eu quero dizer aos irmãos? Davi aqui foi chamado por Deus, foi colocado no trono pela vontade de Deus. Deus deu algo a Davi, algo de grande valor. Ele comandava Israel, Israel estava nos pés de Davi, algo de grande valor estava na mão de Davi. Mas no momento do pecado, ele não pensou nisso. Ele deixou a carne falar, e a carne falou de uma forma tão grande que
que ele manda colocar Urias na frente da batalha, sabendo que aquele homem iria morrer. Ele mata Urias por causa do desejo pela mulher dele, algo premeditado. Onde eu quero chegar, irmãos? Em nós, Jesus veio à nossa vida, ele se entregou por nós. Como eu disse aqui, ele nos deu uma pedra de grande valor, algo de grande valor em sua mão. Ele te deu, ele quis te dar. Agora, a gente com essa pedra na mão, algo de grande valor em nossa mão, o que é que nós vamos fazer quando chegar o dia mau? O que é que nós vamos optar quando chegar no dia mau? O que é que você vai escolher? Você vai querer a pedra de grande valor, ou você vai querer o desejo que vai ansiar o seu coração, que vai querer penetrar no teu coração, arrebentar com o seu coração? O que é que você vai escolher? A pedra de grande valor, que é a sua salvação eterna, é Cristo Jesus, o nosso Senhor? Ou você vai se lançar ao desejo carnal, um desejo, quem sabe, momentâneo, que só vai durar 1 hora, 2 horas, ou quem sabe um dia? O que é mais valoroso para você? O que é que tem mais valor? Jesus ou os desejos da tua carne? Jesus ou este mundo de trevas? O que é que tem mais valor? Isso é uma resposta íntima sua com Deus. Eu não quero saber. Eu quero que você reflita agora, você e Deus, o que é mais valoroso para mim? O que é que a minha vida pede mais? É os desejos, as paixões, ou é Deus? Ou é o seu Filho amado Jesus Cristo, que deu a vida dele por nós? Isso, irmãos, depende muito de cada um de nós, irmãos. Eu sei o que eu quero. Jesus veio à minha vida, eu larguei tudo, deixei tudo, não tive paixões com nada, tudo foi lançado fora, porque eu contemplo esta pedra, eu amo esta pedra, eu quero ela mais e mais e mais, eu quero ela para a eternidade, irmãos. Um desejo carnal, ou financeiro, ou físico, não vai me dar isso, não vai me dar a pedra preciosa que vai me levar para a salvação eterna. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, aqui você tem a noção do que Jesus fez na sua vida. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado andastes segundo o cursor deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós tínhamos conversa em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Agora a melhor parte, irmãos, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com o qual nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Porque
porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andéssemos nelas. Irmãos, que maravilha, irmãos, é saber que Deus nos amou, irmãos. Que maravilha, irmãos, é saber que antes estávamos mortos em nossos pecados, andávamos no cursor deste mundo, fazendo a vontade do mundo, segundo o príncipe das potestades. A gente fazia a vontade de quem? Do diabo, irmãos. Nós vivíamos neste mundo bebendo, se prostituindo. Isto é de Deus? Isto é do diabo. E andávamos assim, fazendo a vontade do mundo, perdidos, longe de Deus. Não tínhamos comunhão com Deus, entre os quais também todos nós tínhamos conversa em tempos passados, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da mente. E o que nós éramos? Éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Irmãos, fomos tirados do pecado, irmãos. A gente tem que saber dar valor a isso. Não é que você está aqui na igreja, não é que você está na comunhão dos irmãos, é você saber que você foi tirado da onde você estava, longe de Deus, sem comunhão com Deus, sem ter possibilidade de ter a graça de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Quem é esse amor, esse grande amor? Jesus Cristo, irmãos. Ele deu essa possibilidade para a gente ser salvo, para a gente ter um encontro com Deus novamente. Não requer, irmãos, você está debaixo de uma doutrina de igreja. Não é isso que eu estou falando. Isso aí só faz parte, você está aqui, só faz parte da igreja, da comunhão dos santos. O que eu quero é que você entenda que Deus te deu a graça. Ele quis te dar e não te cobrou nada. Você estava condenado à condenação eterna, mas Ele te separou de lá, irmãos. Lembra quando eu te falei? Ele te deu uma pedra de ouro que tem grande valor. E quando chegar, você sabendo tudo isso, você sabendo que você foi agraciado por Deus, que hoje você está em Cristo e tem o privilégio de ser um herdeiro das riquezas celestiais, a qual isso vai se revelar na vida de cada um de nós um dia. Você sabendo de tudo isso, se o pecado aparecer, se o pecado chegar devagar e se manifestar em sua vida, nesse momento que você se deparar com o pecado, com o desejo, com a sua carne avivada, você pode dizer que você vai dizer: não, eu quero Jesus. Não, eu quero Jesus. Você vai ter essa força? Você vai ter essa força para você falar: não quero isso, eu quero a Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. É a Ele que a minha vida pertence. É essa noção que muitos irmãos não estão tendo, porque não conhece a verdade, não sabe esse amor que Deus derramou sobre a nossa vida, por falta de conhecimento. E ali vai, peca ali, peca aqui, e bota a cabeça no travesseiro e dorme. Esses irmãos não foram transformados, não conhecem a Cristo.
E será que vai ficar tudo isso impune? Não vai ter nada? Eu pequei ali, pequei aqui, não tive nada. Será, irmãos? A palavra de Deus nos diz, irmãos, que chegará muitas pessoas diante do trono de Deus, dizendo: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu salvei em teu nome, eu curei em teu nome. Muitos vão falar essas coisas, mas Jesus vai pronunciar algo: eu nunca te conheci. Eu não sei quem é você. Quem é você? Eu nunca te conheci. E quando Jesus pronuncia isso, irmãos, é algo assim: eu tenho 50 anos de crente, mas eu nunca fui reconhecido como crente. Os irmãos me conhecem de crente, aí a congregação me conhece, a rua aí todo mundo me conhece, mas Jesus te conhece? Mas Ele sabe quem é você? Ele sabe quem é você? É isso que nós temos que abrir a nossa mente. Davi, quando foi confrontado com o pecado, ele se lançou ao pecado. Ele poderia dizer: não, eu adoro a Deus, eu quero é Deus, não quero sair daqui não. Mas ele se lançou. E nós, irmãos, no dia mau, vamos resistir? Em João capítulo 3, versículo 16 ao 21, eu quero refrescar a memória dos irmãos. Porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Deus não quer matar ninguém não, irmãos. Deus quer que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. Esta é a vontade do Pai. E aqui, irmãos, tem algo que nós devemos analisar, irmãos. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui, irmãos, o Senhor fala duas posições: aquele que crê não será confundido, aquele que crê será salvo, não entrará em condenação. Mas o Senhor aqui vem nos dizer outra posição: aquele que não crê já faz parte, já está naquele lugar de condenação. Irmãos, se eu creio em Cristo, eu não faço nada de errado, irmãos. Eu fujo do pecado, eu não tenho comunhão com o pecado. Se eu creio no meu Senhor, eu não posso fazer coisas erradas, porque eu creio nele, eu quero ele. Então eu não posso ter amizade com o pecado, eu não posso dar mão ao pecado e sair aí passeando, não posso, porque eu quero estar nessa posição, irmãos. Não é condenado, não entrarei em condenação. Mas é isso que nós devemos analisar, irmãos. E esses irmãos que blasfemam o nome de Deus, que não têm comunhão com Deus, que usam a palavra de Deus para o seu próprio ventre, para fazer a sua vontade, enganam os irmãos. Que posição vai estar esses irmãos? Será que Deus os conhece? Será que Deus os contempla? Ou eles já estão condenados? E aqui, irmãos, no 19, a palavra de Deus vem nos dizer: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus.
Deus deu oportunidade a todos, irmãos. Todos, se você for ver bem, o Evangelho está sendo pregado de uma forma tão grande, nas redes sociais, em meio das pessoas aí, nas ruas, tudo que é lugar você ouve o Evangelho. Mas nós temos que entender que haverá pessoas que não vão querer a luz, não querem a luz, não querem vir para a luz. Porque, irmãos, ao fato de você vir para a luz, Ele vai mostrar quem é você, Ele vai esclarecer quem é você, e tudo que você tem de mal será exposto. E essas pessoas não vão querer vir para a luz, elas vão preferir ficar nas trevas, porque todo aquele que faz mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. E agora Jesus fala algo que a gente tem que acatar: mas quem pratica a verdade vem para a luz, porque os seus atos, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus. Olha que diferença, irmãos. Aquele que não quer vir para a luz, porque os seus atos são maus, e eles preferem estar na escuridão, porque estão escondidos, e eles não serão revelados. Mas aqueles que amam a Deus, irmãos, aqueles que querem uma comunhão com Deus, aqueles que querem que a vida fale de Cristo, que deixaram a sua vida de lado para agora anunciar o Evangelho, esses, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Jesus diz o quê? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus diz que Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Você, irmãos, quer o quê? O que é que você quer? O que é que você deseja? O que é que você busca à igreja? Todos os dias que nós nos reunimos, o que é que você busca? O que é que você deseja que se revele em sua vida? Irmãos, nós que queremos a verdade, que a verdade se revelou na nossa vida, estamos na luz, queremos, irmãos, a cada dia mais se achegar perto desta luz, estar próximo dela, sentindo o seu calor. Nós queremos isso, a cada dia conhecer mais a palavra de Deus, a cada dia se encher mais da palavra, para que o poder a gente possa falar do amor de Cristo para os perdidos. Veja quantas pessoas já passaram aqui, estão perdidos, estão nas trevas, sem esperança nenhuma. E você olha para você agora e se contempla o amor de Deus na minha vida, o amor que Deus derramou sobre a minha vida, me fez vir até Ele e conhecê-lo, e cada dia mais ser forjado à imagem dele, irmãos. Esse é o desejo do cristão, irmãos. O desejo do cristão não está em carro, não está em casa, trabalho bom. Não, irmãos, isso aí a gente consegue com o nosso trabalho, com a nossa luta, com o dia a dia. O cristão tem que querer conhecer mais de Deus a cada dia, estar mais próximo dele, sentir a sua presença, ser usado como instrumento dele. Esse é o desejo do cristão. Então, irmãos, que nós, no momento do dia mau, nós venhamos escolher a Cristo, deixamos tudo para trás, despojamos de tudo e nos lançamos a Cristo a cada dia mais, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor.